Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Letícia Aparecida Nunes Moraes e como vocês já sabem, nesse mês de junho, eu estou auxiliando a professora Alvimar como estagiária. Então, na aula de hoje, eu vou explicar um pouquinho do assunto que vai ser tema da atividade que vocês vão fazer. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a tirar as dúvidas de vocês sobre predicado e verbo nominal, que é o tema da nossa aula. Então, para começar a nossa aula, em vez de já ir direto para o tema que é predicado verbo nominal, nós vamos estudar um pouquinho os 3 tipos de predicado, até chegar àquele que mais nos interessa hoje. São 3 tipos de predicado que nós temos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos começar falando um pouco sobre o predicado verbal. Um predicado é verbal quando o núcleo do predicado é um verbo. Ou seja, quando nós separamos sujeito em uma oração, nós separamos o sujeito e o predicado, ao observarmos o predicado, nós vamos retirar a palavra ou as palavras mais importantes e vamos ter o núcleo, que pode ser um ou pode ser 2, mas na frente eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, por enquanto, vamos falar de um núcleo. Então, nos exemplos que nós temos abaixo, os alunos andam pela escola. Nós separamos o sujeito, que é os alunos, e aí no predicado nós temos um verbo e um complemento verbal, que é indicativo de lugar, É um adjunto adnominal de lugar. Mas olhando para o predicado, nós conseguimos identificar que a palavra mais importante é andam, porque é a palavra que vai dar mais sentido ao sujeito, vai trazer mais informação sobre o sujeito. O que os alunos estão fazendo? Estão andando. Então, o verbo andar é o núcleo desse predicado. Por isso, esse vai ser um predicado verbal, porque o seu núcleo é um verbo. E no exemplo seguinte, a mesma coisa. Apenas João respondeu ao exercício. Apenas João é o sujeito e o predicado respondeu ao exercício. Então, olhando para o predicado respondeu ao exercício, nós conseguimos perceber que a palavra mais importante, a palavra que dá mais ênfase, mais sentido ao sujeito, é o verbo responder. Então, nós temos novamente um predicado verbal. Bom, e o segundo tipo de predicado que eu trago para vocês é o predicado nominal, que acontece quando o nome é o núcleo do predicado. O núcleo passa a ser um nome, uma expressão de valor nominal. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês novamente. A primeira oração: Emily é esforçada. Separamos o sujeito, que é Emily, e como predicado nós temos é esforçada. Temos a junção de um verbo de ligação e um adjetivo. Dentre essas 2 palavras, o verbo de ligação e o adjetivo, esforçada, que é o adjetivo, traz mais informação sobre o sujeito, que é Emily. Traz mais relevância, é a informação mais importante sobre o sujeito que nós temos. Então, o núcleo desse predicado vai ser esse adjetivo, porque ele está tendo uma função de maior relevância dentro do predicado. E no segundo exemplo, a mesma coisa. Temos a oração: as cenouras parecem murchas. O sujeito, as cenouras, e temos como predicado parecem murchas. Dentre essas 2 palavras, parecem murchas, a palavra, o adjetivo murchas, traz uma informação sobre o sujeito. Então, ela é a palavra mais importante desse predicado. Como vocês notaram, as 2 orações têm verbos de ligação. O que são verbos de ligação? Alguns exemplos são ser, parecer, estar, permanecer. Então, geralmente, na maioria das vezes, quando nós temos um verbo de ligação dentro do predicado, significa que esse predicado vai ser nominal, porque esse verbo de ligação não vai ter uma função muito relevante, O que vai ser relevante vai ser o que vai vir a seguir, depois do verbo de ligação. Então, o terceiro tipo de predicado é o predicado verbo nominal, que nada mais é do que a junção dos outros 2 que a gente acabou de estudar. Ou seja, esse predicado ele possui 2 núcleos. Um desses núcleos é um verbo e o outro núcleo é um nome. E aí eu trouxe mais uma vez 2 orações como exemplo para vocês. Primeira oração: as crianças chegaram cansadas. Temos o sujeito, as crianças, e o predicado, chegaram cansadas. As 2 palavras que tem nesse predicado, chegaram cansadas, são igualmente importantes porque as 2 trazem informação sobre o sujeito, que é as crianças.
Então, nós vamos ter o primeiro núcleo, chegaram, o verbo chegar, e o segundo núcleo, cansadas. Sendo o primeiro núcleo um verbo e o segundo um adjetivo, um nome, nós vamos ter um predicado verbo nominal. Então, mais uma vez, as duas palavras são importantes na construção de sentido sobre o sujeito. Traz informação sobre o sujeito, que as crianças chegaram, mas elas só chegaram? Não, elas chegaram cansadas. Então, as duas palavras, tanto o verbo quanto o adjetivo, trazem informação sobre o sujeito, complementam a ação do sujeito. E a segunda oração. Aquela água foi considerada imprópria para beber. Temos o sujeito aquela água e como predicado foi considerada imprópria para beber. Dentro do predicado, que é um pouco maior que a primeira oração, dentro desse predicado nós temos foi considerada, que é uma expressão que tem valor de verbo, né? E temos imprópria, que é um adjetivo sobre a água. Então, dentro desse predicado, aquela água foi considerada. Então, foi considerada complementa a água, né? Complementa o sujeito, que é aquela água. E imprópria também está caracterizando a água. Então, também é importante na construção de sentido sobre esse sujeito. Então, as duas palavras, os dois elementos são importantes. Sendo o primeiro núcleo do predicado foi considerada, que é uma expressão de valor verbal, e imprópria, que é o segundo núcleo do predicado, que é um adjetivo. Uma última coisa que nós precisamos entender referente ao assunto de tipos de predicado, e mais especificamente com relação ao predicado verbo nominal, é a função do predicativo dentro do predicado. Parece um pouco confuso, mas não é. Bom, temos predicado, é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, juntando o verbo, o adjetivo, o adjunto adnominal de lugar, etc. Já o predicativo é aquela parte mais específica que está atribuindo alguma informação, alguma característica sobre o sujeito. Então, para saber que tipo de predicativo nós temos que olhar para o verbo. Quando o verbo for intransitivo, o predicativo será sempre do sujeito. Então, nós temos dois tipos de predicativo. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Quando o verbo for intransitivo, o que são verbos intransitivos? Verbos que não necessitam obrigatoriamente de um complemento. Por exemplo, chegaram. Quando eu digo, as crianças chegaram. Então, eu tenho uma oração simples e que não precisa de um complemento. Porque quando eu digo, as crianças chegaram, eu tenho uma informação completa. Mas se eu digo, as crianças chegaram cansadas, esse cansadas não está complementando chegaram, está caracterizando as crianças. Então, esse é um predicativo do sujeito, porque é uma informação que está se referindo ao sujeito, por causa do verbo que é intransitivo. Quando o verbo for transitivo direto, o predicativo poderá ser do sujeito ou do objeto. O que são verbos transitivos diretos? São verbos que precisam de um complemento, mas sem preposição. Então, diferente do verbo intransitivo, que não precisa de complemento nenhum, esse verbo, o transitivo direto, precisa de um complemento. A partir dos exemplos vai ficar mais claro. E o predicativo, nesse caso do verbo transitivo direto, esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Ou seja, essa informação que o predicativo está trazendo pode ser uma informação sobre o sujeito ou pode ser uma informação sobre o objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto. A gente vai ver nos exemplos e acho que vai ficar um pouco mais claro. Bom, na primeira oração, o governador nomeou a professora emocionado. Nós temos o sujeito, o governador, e temos como predicado, nomeou a professora emocionado. Qual é o verbo? O verbo é nomear. Então, nomeou. Temos aí um verbo. Quando nós falamos a professora emocionado, essa partícula, esse adjetivo emocionado, está se referindo ao sujeito ou está se completando o sentido do verbo? Está se referindo ao sujeito. Então, vai ser um predicativo do sujeito, porque essa partícula emocionado está se referindo ao sujeito governador. Então, vai ser um predicativo do sujeito. Já na segunda oração, que é bem parecida com a primeira, nós temos uma diferença. Por quê? Porque nós temos o governador nomeou a professora reitora. Temos o mesmo sujeito, que é o governador, o mesmo verbo, que é nomeou, o verbo nomear, e só que no final muda. Temos a professora reitora. Essa partícula reitora,
essa característica, esse adjetivo reitora, está se referindo não ao sujeito, está se referindo à professora, que no caso complementa o verbo transitivo direto nomear. Quando nós falamos nomeou, nomeou quem? Então, a professora é o complemento do verbo, é o complemento que é o objeto direto do verbo nomear. Então, reitora vai estar se referindo ao objeto direto, não vai estar se referindo ao sujeito que é governador, vai estar se referindo ao objeto direto e por isso é um predicativo do objeto. Então, basicamente, essa é a diferença. Quando nós temos um predicado verbo nominal e o nome se referir ao sujeito, vamos ter um predicativo do sujeito. Agora, quando o nome se referir ao objeto, ao complemento do verbo, nós vamos ter um predicativo do objeto. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês a entender o conteúdo da aula de hoje e a responder também as atividades que são da página 62 e 63. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim ou para a professora Alvimar e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. A aula de hoje foi essa e é isso. Tchau!